Olá, boa tarde. O NT Sul desta terça-feira, 23 de agosto, já está começando e vem com as principais notícias do dia para você. Começa hoje em Cachoeira do Sul a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A sociedade é chamada a repensar atitudes para a inserção das pessoas deficientes em diferentes setores. Atividades ocorrem em todo o Brasil. E hoje a gente mostra um bom exemplo de valorização da educação. Prefeitura de Passo Fundo vai levar melhores alunos para intercâmbio na Europa. Então, esse movimento de levar 5 alunos nossos, os melhores alunos, para Barcelona, junto com seus professores, seus pais e também a equipe diretiva, é no sentido da gente criar um contexto em que as nossas escolas se corresponsabilizem por conhecer o conceito de cidade educadora, por realizar ainda melhor a sua função, que é de educar essa gurizada. Censo 2022 do IBGE está em andamento nas cidades brasileiras e a gente acompanha como está esse trabalho para conhecer o perfil de quem mora aqui. Aqui em Cachoeira do Sul, o trabalho dos recenseadores vai até o final de outubro. E nós vamos agora acompanhar a Daniela, que é recenseadora, em uma das visitas nos domicílios dos cachoeirenses. No bairro Noêmia, ginásio de esportes, inaugurado há pouco tempo, foi alvo de vândalos. Tem estrago para todo lado e a comunidade está revoltada com a situação. E hoje tem o comentário de Francisco Bastos no quadro Opinião. Ele fala sobre a falta de tolerância, a raiva que parece fazer parte do dia a dia. Uma discussão de trânsito, por exemplo, acabam levando agressões físicas e, inclusive, à morte em muitos casos. Nós perdemos a empatia, deixamos de ter preocupação com o outro. O que está havendo? E além de todas essas e outras informações, a gente tem também o seu espaço para você mandar a sua mensagem, mandar o seu recado, a sua foto, o seu vídeo. Então envie no nosso WhatsApp, no número 51997697129, esse que está aparecendo na telinha. Ou então comente na transmissão ao vivo no facebook.com/TV Cachoeira. Participe, faça o NT Sul com a gente. A edição de hoje já está no ar. Gente, começou no dia 1º desse mês o processo do Censo 2022. Essa é uma ação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Aqui em Cachoeira do Sul, o trabalho está a todo vapor. E quem foi acompanhar isso tudo é o repórter Gabriel Hag. O Censo 2022, que começou no dia 1º, segue com atividades intensificadas em Cachoeira do Sul. Por enquanto, no município, o trabalho está sendo feito na área urbana. Após, o foco será a zona rural. Pelas ruas, o movimento é grande, nas visitas e entrevistas que os profissionais recenseadores fazem. E de acordo com o coordenador de área do censo, Diogo Fortes, as ações estão num ritmo já esperado. Nós começamos o dia 1º, nossa visita aos domicílios. Então nós temos aqui 82 recenseadoras, Hoje nós estamos em campo trabalhando, visitando os domicílios 62 pessoas. Nessa semana estamos treinando mais 20 recenseadores, quando então estamos completando nosso efetivo total, que é 82 recenseadores. Principalmente agora eles estão trabalhando na área urbana, algumas áreas rurais já estão sendo trabalhadas, mas muito pouco, 90% dos nossos recenseadores estão visitando os domicílios na área urbana. Nós optamos em começar primeiro pela área urbana, porque é mais fácil para os nossos supervisores acompanhar esse início de coleta, que é quando a gente deixa os nossos recenseadores mais aptos a fazer a coleta. Então, na área rural tem um pouquinho mais de dificuldade com o deslocamento. Então, inicialmente, nós colocamos principalmente os recenseadores que já moram nessas localidades. E aí, sim, a partir de setembro, quem desejar trabalhar nos setores da área rural, nós vamos estar alocando. Ainda, de acordo com o Diogo, o escritório local do IBGE, que agrupa um total de 14 municípios, tem tido bom retorno das comunidades onde o censo chega. Também, os números podem ter alteração desde a última amostragem que foi feita, onde Cachoeira do Sul tinha aproximadamente 83 mil habitantes. A agência do IBGE, que é sediada aqui em Cachoeira do Sul, ela atende 14 municípios. Então, para fins de censo, nós somos divididos numa grande área, que é a área Cachoeira do Sul, que tem subordinada a ela duas sub-áreas. Então, a sub-área Cachoeira do Sul, que é composta por Cachoeira, Candelária, Cerro Branco,
Novo Cabrais e Paraíso, e temos a subárea Sobradinho, que é composta por Sobradinho, Ibarama, Lagoa Bonita, Segredo, Lagoão, Tunas, Arroio do Tigre e Estrela Velha. Então, esses 14 municípios que nós atendemos em tempos normais, digamos assim, entre censos, e durante o censo tem toda essa estrutura que a gente compõe para realizar essa coleta. O que traz para nós o dado certo é o censo, né, que é a única operação que vai a todos os domicílios levantar, além do número de habitantes, o próprio questionário, né, que traz outras estimativas também. Entre os períodos de censo, o censo é feito a cada 10 anos, né, tendo sido feito o último em 2010, e esse sendo feito agora em 2022 em função da pandemia, era para ter sido feito em 2020, já está com 2 anos de atraso, mas entre esses períodos censitários é feita uma estimativa. E essa estimativa mostra uma tendência de diminuição na população dos municípios, principalmente no interior. Aqui em Cachoeira do Sul, o trabalho dos recenseadores vai até o final de outubro. E nós vamos agora acompanhar a Daniela, que é recenseadora, em uma das visitas nos domicílios dos cachoeirenses. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Daniela, recenseadora do IBGE. A Daniela conversou com a dona Sara, que se mostrou interessada no trabalho dos recenseadores, valorizando o que é produzido pelos profissionais do IBGE. Sem dúvida nenhuma, é para melhorar mais a cidade, né? É ótimo. Claro, saber quantos tem, né? Quantas pessoas tem. E não para por aí. Segundo a Daniela, o trabalho está andando rápido para os profissionais do IBGE. Ainda, ela explica sobre a importância de se reconhecer o recenseador pelo uniforme e pelas identificações. Aqui na minha área, no meu setor, está tendo uma boa aceitação. Alguns, pouquíssimos, né, têm uma certa dificuldade para aceitar, para receber a gente, né, mas até o momento está bem tranquilo. Está faltando apenas para mim 9% do setor para terminar. E esses é o pessoal que trabalha, né? Que a gente sabe que a gente tem dificuldade de pegar nos horários, né? A gente vai, eu vou depois das 18. Agora, ultimamente, eu estou tentando agendar, pegando contato com o vizinho, ou até mesmo do censo antigo que tinha. Nós temos o nosso jaleco, né? Que é o nosso uniforme. Temos o nosso crachá, que tem o QR Code aqui que a pessoa pode consultar no site, para mostrar que daí lá no site está a nossa foto, tudo. Se a pessoa quiser a nossa identidade também, tá tudo bem certinho. Temos o nosso aparelho e as pessoas estão aceitando, estão pedindo para mostrar o crachá, elas olham tudo primeiro, para depois a gente entrar na casa. Por isso, quando você receber os profissionais do censo em sua casa, lembre da importância em responder as perguntas, pois são esses dados que irão gerar os números oficiais do seu município. Isso aí, números sobre a população dos municípios, nesse caso aqui especificamente sobre Cachoeira do Sul, e também o perfil da população, números que vão nortear posteriormente políticas públicas no nosso país. E o que você acha? Será que a população de Cachoeira do Sul aumentou? A gente viu ali um especialista do IBGE falando que a tendência nos municípios de interior é de que haja redução da população. Será que diminuiu a população de Cachoeira do Sul? O que você acha sobre isso? Fale com a gente aí nas redes sociais. Daqui a pouquinho já tem o nosso primeiro bloco de interatividade e a gente sempre quer ouvir você sobre as reportagens, sobre os assuntos do dia a dia. Então corre aí para o Zap, mande uma mensagem para a gente, 51997697129. É o número da interatividade no WhatsApp aqui no NT Sul. No Facebook nós estamos ao vivo, você pode escrever para a gente também, que a gente recebe a sua mensagem e põe no ar aqui. É o facebook.com/TV Cachoeira. Já, os recadinhos do telespectador e da telespectadora no ar, aqui no NT Sul, na telinha da Novo Tempo. Gente, a madrugada de domingo para segunda-feira foi de depredação e dano ao patrimônio público no bairro Noêmia, aqui em Cachoeira do Sul. O ginásio Marcelo do Noêmia foi alvo de vândalos que percorriam o local. Segundo os moradores, episódios como esse vêm se repetindo com frequência no entorno do ginásio. A denúncia chegou através do nosso WhatsApp. Segundo os moradores, um grupo de vândalos danificou portas, fios da rede elétrica, vasos e bancos da praça. O ataque no ginásio Marcelo do Noêmia aconteceu por volta das 4h30 da madrugada desta segunda-feira. O motivo dos estragos
pode estar ligado a uma rixa entre gangues de outros bairros do município. Aqui no ginásio eles agarraram e facão, eram 3 caras, deram-lhe facão nas portas, pedrada, quebraram o vaso, rebentaram lá a caixa da luz lá. Tiveram, acho que uma hora e tanto. Aí eu liguei para a brigada, mas a brigada não me respondeu. E aí se foram demolindo por tudo. Desde a inauguração da área coberta, situações semelhantes acontecem no local. O ginásio também é utilizado para a prática de esportes da criançada do bairro, além de projetos sociais que são desenvolvidos nesse local. Com receio de represália, alguns moradores não quiseram se identificar. E o vandalismo no ginásio, cara, desde que inauguraram a Juína, cara, infelizmente eu estava conversando com alguns moradores que estão me procurando igual e, cara, é o tipo de coisa que eu não consigo entender, cara, sabe, as pessoas, às vezes de zelarem um patrimônio que tem no bairro, que muito bairro não tem, tipo um ginásio coberto, né, cara. E eu me chateio muito porque nós, associação, a gente tem projetos ali, né, cara, que a gente usa o ginásio, tem projetos sociais que a gente desenvolve ali, né. Ontem, quando fomos captar as imagens, diversas crianças estavam nos brinquedos da praça e alguns meninos jogavam futebol. Os representantes da Associação de Moradores do bairro Noêmia devem se reunir para debater o assunto que se repete com frequência. Durante a tarde, não havia guarda identificado no local. Tem gente que vem para aqui só para esculhambar. E não tem guarda, né? Tinha 2 guardas, um de dia e outro de noite. Agora não tem guarda, nenhum guarda. Aí vem um aí, acende as luzes e apaga depois, às 10 horas. Isso aí é... E é seguido isso, seu Cláudio, acontece? Seguido. Dessa vez até que não quebraram os vidros, mas sempre quebram todos os vidros das janelas. E banco aí, pode olhar por aí na praça para te ver. Sobre a segurança, a prefeitura teve que readequar os horários de quem faz a salvaguarda no ginásio. Com isso, apenas à noite um funcionário é o encarregado de ficar no local. A quadra coberta do popular Campo da Bica foi entregue no mês de outubro do ano passado. Imagens lamentáveis, né? Demorou tanto tempo para essa quadra sair do papel, ficar pronta, teve aí um bom investimento, agora é necessário cuidar. A prefeitura vai precisar certamente revisar essa situação para que haja ali uma pessoa responsável, um encarregado por cuidar dessa estrutura, não é? Porque não é possível, é dinheiro público que vai pelo ralo e a comunidade que fica sem esse espaço adequado para a prática de esportes ou para tantas outras atividades, né, para quais serve essa quadra, esse ginásio do Campo da Bica. Gente, é hora do quadro Opinião com Francisco Bastos e o tema de hoje é bem importante. Veja só, não tem como a gente negar que a vida hoje é melhor do que já foi no passado, você concorda? Nós temos, por exemplo, mais saúde, expectativa de vida maior, muitas facilidades. Só que essa evolução da sociedade não tem sido capaz de resolver problemas como a fome, por exemplo, e não é por falta de produção. E além disso, problemas modernos que parecem ter se acentuado no pós-pandemia. Pessoas raivosas, brigas de trânsito, feminicídios. E o Francisco questiona: será que nós estamos perdendo a capacidade de nos importar com os outros? E destaca: precisamos dar mais valor e significado à nossa vida e à vida do outro. É indiscutível que a humanidade teve muitos avanços. Nós tínhamos no passado, longo passado, muitas questões relacionadas com barbáries, com fome, com violência de toda ordem. Isso, infelizmente, ainda existe, mas em proporções muito menores. E diferente daqueles períodos ou daquelas épocas, nós hoje temos instrumentos que poderiam evitar estas situações, como é o caso da fome, que naqueles tempos não havia produção suficiente e as pessoas passavam fome porque não existia oferta de alimentos. O que nós sabemos que é diferente dos dias de hoje, que há uma má distribuição em termos dos alimentos para atingir toda a população. Mas de resto nós podemos chegar à conclusão que o mundo melhorou. Vários elementos são suficientes
para nós afirmarmos isso, apesar dessas situações ainda existentes. Mas se o mundo melhorou, o que está acontecendo neste momento em que nós vamos vivenciando uma verdadeira desumanização? Ou seja, fatos que nos deixam assustados, perplexos e perguntando que sociedade, que mundo que nós estamos vivendo. Situações muito fúteis de uma discussão de trânsito, por exemplo, acabam levando a agressões físicas e, inclusive, à morte em muitos casos. Os feminicídios, os infanticídios e todas as outras circunstâncias de violência atingindo todas as classes sociais. O que está havendo? Nós perdemos a empatia, deixamos de ter preocupação com o outro? O que está havendo? Há muitos estudos buscando as causas desses comportamentos. E os estudos apontam para questões como, por exemplo, de que geralmente depois de grandes dificuldades que as populações enfrentam, como guerras ou pandemias, elas acabam tendo esses comportamentos mais agressivos. Então a pandemia que nós vivenciamos e ainda continuamos em algumas circunstâncias tendo isto presente, pode ser uma das causas. Nós temos as iniquidades sociais que estão presentes, a desigualdade social, nós temos as redes sociais que vão documentando esses fatos agressivos e colocando nas redes, daqui a pouco até incitando para que atitudes agressivas e de não civilidade acabem se perpetuando na nossa sociedade. Como nós somos o somatório das individualidades e chegamos com esse somatório ao coletivo, acredito que seja importante cada um de nós fazer uma reflexão sobre o que está havendo. E nós vermos situações, inclusive, de pequenos comportamentos que nós temos no nosso dia a dia, como gritos, gestos obscenos, raiva, enfim, que acabam levando a um comportamento nosso e no somatório de toda a sociedade. Isso, sem dúvida, é um elemento que poderá ser feito e deve ser feito para nós termos uma mudança desse quadro todo, que ele é doentio e que tem deixado todas as pessoas à mercê deste ou daquele comportamento que não leva a nada, a não ser a mais violência. Portanto, nós estamos, sem dúvida nenhuma, necessitando que tenhamos uma preocupação com o próximo, que valores humanos eles superem valores comerciais ou valores de consumo, que tenhamos uma valorização maior da vida. E por fim, é importante dizer que nós estamos vivendo um momento, a partir dessas últimas semanas, o período eleitoral. E todos os indicativos mostram uma polarização muito grande. E já, inclusive, situações que mostram um arrefecimento dos ânimos entre dois lados, enfim. Que bom que nós temos eleições, que bom que temos a democracia. Mas isso não deve ser um período para agressões, para que nós achemos que só o nosso lado ou nós estamos com a razão, de que o outro ele se transformou num inimigo, num adversário. Por mais paz, por mais tranquilidade, por mais harmonia, é disso que nós precisamos. Boa tarde. A presidente do Centro de Recuperação e Ressocialização Efraim, que teve as instalações interditadas há 2 semanas aqui no interior de Cachoeira do Sul, ocupou a tribuna popular da Câmara na tarde de ontem. Ela defendeu o trabalho da entidade e, mais uma vez, disse que a ação não deu aos gestores do centro oportunidade de defesa. Acompanhada de um grupo de pessoas, Andréa Freitas, que preside o Centro de Recuperação e Ressocialização Efraim, relatou as dificuldades da entidade em concluir as reformas e adequações necessárias para atendimento de adictos e dependentes químicos em área cedida pela Prefeitura Municipal, na localidade de Três Vendas, interior de Cachoeira do Sul.
As atividades do centro foram suspensas após a interdição do prédio. Atividades essas consideradas pelo Ministério Público como de uma organização clandestina e de risco aos internos atendidos no centro. Nossa indignação é que não fomos chamados para nos ouvirem e nem advertiram do que quer que fosse, sendo que teríamos até março de 2023, ou seja, 1 ano, para providenciar tudo que foi apontado pela Vigilância Sanitária. Temos o PPCI, o arquiteto, o eletricista, que com sua boa vontade se voluntariaram, assim como o Comas, Mesa Brasil, Mococ e as demais instituições. Contamos com a emenda parlamentar do nosso vereador MacGyver para efetivar uma parceria com o município para implantar as demais obras e acabamentos adquiridos e utensílios eletrodomésticos necessários. Quando da interdição, a promotora Débora Becker afirmou que até mesmo a destinação de recursos públicos para uma entidade de iniciativa privada era vista com preocupação pelo MP, já que se trata de prática vedada legalmente. Na ocasião, o vereador titular da emenda, MacGyver Dias, informou que não via qualquer irregularidade na ação, que tinha como objetivo auxiliar a entidade no trabalho com os dependentes, compromisso que ele havia assumido antes mesmo de ser vereador. Ontem, o vereador retomou o assunto e afirmou que os recursos destinados têm caráter de subvenção social. E me comprometi com R$21 mil de uma emenda impositiva, que é para ser paga esse ano, e a gente espera, e eu faço mais uma vez um pedido aqui, que o Executivo Municipal pague essa emenda parlamentar, emenda impositiva, que é uma subvenção social ao Efraim, para que o Efraim possa concluir a sua sede, possa dar condições dignas e merecidas desses meninos que se encontram aqui hoje, concluir o seu tratamento e poder auxiliar no tratamento de mais pessoas. Até fui questionado aos últimos dias sobre a minha emenda impositiva. A emenda impositiva do parlamentar e a subvenção social, quando o vereador destina para algum bem. O Efraim não é uma empresa privada. O Efraim não é uma empresa que visa lucros. O Efraim é uma associação que tem a sua presidente Andréia aqui conosco, que estava aqui falando agora há pouco. E agora é hora de ouvir você que está em casa. Você tem vez e voz aqui no Telejornal NT Sul. Quer dar a sua opinião sobre as reportagens que estão no ar? O que você pensa sobre as reportagens? O seu ponto de vista é sempre bem-vindo por aqui. Ou você pode contar também a sua informação, a sua notícia daquilo que ocorre onde você está, na sua rua, no seu bairro, como essa reportagem que a gente exibiu mais cedo aqui sobre o Campo da Bica, né? Quadra, ginásio do bairro Noêmia, que está passando por essas situações de vandalismo. Também a gente produziu essa reportagem fruto de contato com os telespectadores. Então, mande sua mensagem pra gente. O WhatsApp é o 51997697129. Anotado aí? Não deu tempo? Então eu repito para você. 51997697129, número que está na telinha para você. Ou Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Já já a gente vai para a página do Face, mas nesse momento vamos ver os recadinhos aqui do nosso WhatsApp. Então vem comigo para a telinha. A Caroline está participando. É muito triste porque o ginásio foi feito para todos utilizarem. Inclusive, tem projetos sociais sendo realizados ali. Local para as crianças jogarem bola, mas os vândalos estão tomando conta. Então, estão até arrancando placas das ruas, estouro de facão nas portas das casas. Na segunda-feira foi terrível, conta aqui a Caroline. Obrigado, Caroline, pelo relato. Fica aqui o apelo para a Prefeitura, que vai ter que providenciar talvez um guarda, uma segurança maior para o ginásio, e o apelo também para as autoridades de segurança, nesse caso, Brigada Militar vai precisar dar um suporte, um apoio, né? Ter aí uma viatura passando por essa região no bairro Noêmia, para resolver essa situação. Não é possível, né, que o patrimônio público seja vandalizado. Quem perde é a população do bairro. A Vânia está participando com a gente. Um absurdo esse vandalismo que fazem no Campo da Bica. Eu e uma turma estamos no projeto Abadá Cachoeira todas as terças. Somos da terceira idade e tem também as crianças aos sábados. É muito triste ver que tem pessoas que têm gosto de ir lá e depredar um patrimônio público. Verdade, Vânia. Obrigado pela participação com a gente aqui e pelo seu relato, né, pela sua contribuição sobre esse tema.
Jussara Bittencourt mandou mensagem pra gente hoje. Os parabéns são para minha afilhada Aline Ilha de Bittencourt pela formatura em Direito. Ela está colando grau em Curitiba, uma formação sofrida, mas que com a graça de Deus ela venceu. Jussara, muito obrigado pela participação. A Aline, nosso abraço, né? Nosso desejo aí de sucesso na carreira como advogada, o curso de Direito. A gente sabe que é um curso pesado, né? E realidade que é a realidade de muitos brasileiros para buscar a formação, buscar o ensino superior, mas que, se Deus quiser, aí será, né, a partir de agora uma nova história, que haja aí a virada na carreira. É isso aí. Quem também participa com a gente, uma pessoa que pediu para não se identificar, e a gente respeita essa decisão, queria pedir doações para uma família da Cristo Rei que perdeu tudo no incêndio que aconteceu no sábado à noite. Qualquer tipo de ajuda será bem-vinda. Doações podem ser entregues na rua São Felipe. A gente agradece esse telespectador e pelo relato feito aqui. Se você de casa tiver intenção também de auxiliar, pode mandar mensagem no nosso número de WhatsApp, 51997697129, que a gente encaminha o contato para que você possa auxiliar essa família que está passando necessidade nesse momento. A Fátima também está com a gente aqui. A homenagem hoje vai para o meu pai, Antônio Martinos, que mora em Segredo, município de Segredo, né? Comemora 80 anos. Desejo muita saúde e felicidades. Alô, seu Antônio, super abraço, parabéns, Deus te abençoe muito aí e obrigado à nossa telespectadora pela mensagem. Daqui a pouquinho tem mais recados, mais mensagens, a opinião do telespectador no ar, aqui na TV Novo Tempo, no Telejornal NT Sul. Vai participando com a gente. A seguir, começa hoje em Cachoeira do Sul a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A sociedade é chamada a repensar atitudes para a inserção das pessoas deficientes em diferentes setores. Atividades ocorrem em todo o Brasil. E hoje a gente mostra um bom exemplo de valorização da educação. A Prefeitura de Passo Fundo vai levar melhores alunos para intercâmbio na Europa. Então, esse movimento de levar 5 alunos nossos, os melhores alunos, para Barcelona, junto com seus professores, seus pais e também a equipe diretiva, é no sentido da gente criar um contexto em que as nossas escolas se corresponsabilizem por conhecer o conceito de cidade educadora, por realizar ainda melhor a sua função, que é de educar essa gurizada. E a gente fala ainda sobre vacinas nas escolas. O NT Sul volta em instantes. Meio-dia e 32 na telinha da TV Novo Tempo, telejornal NT Sul ao vivo, e você vai vendo imagens aqui do centro de Cachoeira do Sul, o céu aparecendo nesse momento, as nuvens aos pouquinhos vão se dissipando, né? Amanheceu mais uma vez com o tempo fechado, assim como amanheceu ontem, mas a tendência da semana é essa, né? Começa o dia bastante fechado, com muitas nuvens, a tarde vai abrindo e o sol predomina. Bom, e agora tem a previsão do tempo? Segue a tendência de aumento das temperaturas nos próximos dias em Cachoeira do Sul e também nos demais municípios do Rio Grande do Sul. Você confere agora. Terça-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu com muitas nuvens, mas o sol deve predominar à tarde. Faz menos frio que ontem, mínima 9 graus e máxima 24. Quarta-feira segue com sol e, considerando as temperaturas do fim de semana, faz quase calor. A Climatempo coloca nesse momento possibilidade de pancadas isoladas de baixa intensidade para a madrugada, mínima 15 graus e máxima 26. Quinta-feira segue com sol entre nuvens e a temperatura segue em elevação, mínima 16 e máxima 28 graus. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol volta a aparecer em todo o território gaúcho nesta terça-feira, mas tem a passagem de nuvens no decorrer do dia por diversas regiões. Conforme a Metsul, pode ter chuva na fronteira oeste à noite, mas em poucos pontos. Nevoeiro e nuvens baixas ocorreram de manhã em muitas cidades do centro, do sul e do leste do estado, incluindo a Grande Porto Alegre. As nuvens começaram a se dissipar no fim da manhã, mas agora à tarde o sol aparece nessas localidades. Vamos ver as temperaturas máximas. Na capital Porto Alegre, 23 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 25. Na região norte, em Passo Fundo, 22 graus. Em Santa Maria, na região central, 21. Em Tramandaí e Torres, litoral norte gaúcho, 22 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 20 graus.
E em todo o país, de 21 a 27 de agosto, ocorre a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, período em que a sociedade, os gestores públicos, são chamados a repensar atitudes e ações de reestruturação dos espaços públicos, visando a inserção das pessoas deficientes. Em Cachoeira, a semana tem início hoje à tarde. E a Thelma Tomás traz os detalhes. Boa tarde, Thelma. Boa tarde, Nunes, e para ti que nos acompanha em casa, então, uma cerimônia realizada na segunda-feira no Palácio Piratini deu abertura oficial à Semana da Pessoa com Deficiência aqui no estado do Rio Grande do Sul. Ao meu lado está a Renata, que vai trazer alguns detalhes sobre como as atividades ocorrerão aqui em Cachoeira. O start é dado agora à tarde, numa cerimônia aqui na sede do Sicredi, né? O que vocês estão programando? Quais são os objetivos para mais uma Semana da Pessoa com Deficiência em Cachoeira do Sul? Boa tarde. Boa tarde, exato. Hoje à tarde nós teremos um evento realizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é a nossa abertura, né, da semana aqui em Cachoeira. Vai ser no auditório do Sicredi, hoje a partir das 13h30. Contaremos com 3 painéis. Né? Teremos a ecoterapia, professoras do atendimento educacional especializado, a história do Arthur e da Janaína, que são mãe e filho, como é que o Arthur, apesar de toda a deficiência dele, superou as barreiras da educação. E depois, por último, encerrando o evento, vai ter um bate-papo entre as pessoas com deficiência, colocando as barreiras do município, quais as dificuldades que eles encontram no dia a dia aqui em Cachoeira. A gente vem falando sobre isso, todo ano acontece uma semana dedicada a essa reflexão, a debater principalmente os obstáculos impostos socialmente às pessoas portadoras de toda sorte, as pessoas com deficiência, né? Aquelas que dependem de alguma forma de políticas públicas para serem reconhecidas e inseridas como seres sociais. De que forma vocês conseguem avaliar se há progressos nesse sentido, o que mais precisa ser feito, para além dessa discussão que é feita anualmente? Exato. Desde 2017, a semana já entrou no calendário nacional. Então, do dia 21 ao dia 28 de agosto, é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Então, a gente sempre procura, enquanto conselho, ter um evento alusivo à data para trazer à tona essa discussão perante a sociedade, principalmente no termo de conscientização, de olhar para o outro e ver que as dificuldades que eu tenho talvez não sejam as mesmas que o outro tenha. Em nossa cidade, principalmente, a gente encontra muitas barreiras no sentido arquitetônico, que é uma cidade ainda muito conservadora. Também a gente precisa ampliar um pouco mais esse debate, inclusive em questões de comunicação. O Conselho, particularmente, teve uma dificuldade em encontrar pessoas disponíveis para fazer a audiodescrição e a libragem do evento. Então, a gente precisa colocar todas as formas de acessibilidade num todo, para que a gente realmente possa falar sobre conscientização e superar as barreiras, junto com as pessoas com deficiência. Abre-se aqui também, então, uma discussão sobre a formação de mão de obra especializada que garanta essa inserção, né? Existe, então, aí, a partir do teu relato, uma dificuldade, inclusive, de profissionais que permitam que essas ferramentas de inclusão e acessibilidade sejam implementadas, inclusive, nos próprios eventos que tratam da inserção, né? Exato. Temos essa dificuldade, principalmente municípios do interior, dessa mão de obra especializada. Até porque ainda é uma cultura, quando a gente se fala de inclusão, mencionar somente a escola. Não esquecer que as pessoas com deficiência crescem, precisam se inserir no mercado de trabalho, precisam continuar se comunicando, precisam continuar tendo acesso à informação, circulando na cidade de forma o mais autônoma e independente possível. A gente precisa pensar a acessibilidade e a inclusão em todas as esferas da nossa vida e da nossa sociedade. Convido a todos a participarem hoje à tarde no evento do Sicredi para ouvir essas histórias de vida e ver o que a gente pode, enquanto pessoa, enquanto indivíduo mesmo, está colaborando com essas questões. E hoje é o evento do Conselho e durante a semana as entidades têm a sua própria programação, as entidades que trabalham direto com a pessoa com deficiência, como a PA e a FAD têm uma semana cheia de atividades e ações programadas nessas datas, que a sociedade pode estar acessando aí as redes sociais das entidades e ver o que melhor lhe interessa para estar fazendo parte da programação da Semana da Pessoa com Deficiência do município. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Às ordens, sempre à disposição.
Pois é, Daniel, uma semana dedicada então a refletir e a conscientizar a sociedade sobre o seu papel nessa luta de inserção das pessoas com deficiência, conscientizando para além das necessidades que são evidentes, mas principalmente pela empatia, pelo respeito à diferença que a gente prega tanto e sabe conceitualmente como funciona, mas precisamos sair do discurso e colocar na prática, né? Sem sombra de dúvidas. Muito obrigado, Thelma, pela participação. E eu dou aqui um depoimento pessoal sobre isso, né? Os recursos de acessibilidade, em se tratando de audiovisual, de radiodifusão, de televisão, eles são obrigatórios em parte da programação e em conteúdos eleitorais. Quando nós promovemos, na última eleição, o debate eleitoral, nós não conseguimos, em Cachoeira do Sul, uma única pessoa que pudesse fazer o serviço de Libras, né, o trabalho de tradução de Libras aqui em Cachoeira do Sul, com os devidos registros e tudo mais. Então, realmente, isso que a gente viu na reportagem, que falta mão de obra especializada, é fato em cidades de interior. Então, é necessário que sejam buscados, né, esses profissionais em grandes centros, mas é algo a ser desenvolvido, né, como a dificuldade aí de ter pessoas fazendo essa tradução no próprio evento que vai falar sobre a questão das deficiências, né? Portanto, é algo que a gente, como sociedade, precisa refletir e pensar que rumo iremos tomar e também as ações objetivas para a formação de mão de obra, né? Vamos agora ver os recadinhos do telespectador, da telespectadora. Eu vou começar pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Com a gente aqui a Lucimere Beck, mandando seu recadinho, a Maria Anita Rezende, Vera Lúcia Barbosa, Suzana Hernandes, Momoca Fontoura, Cleone Pereira. Nosso muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pelas mensagens que vão chegando aqui pelo Facebook. No WhatsApp você também dá a sua opinião, pode mandar seu áudio, seu vídeo, contar aquilo que está acontecendo, onde você está na sua rua, no seu bairro, ou você que está em outra cidade do Brasil, como é que está por aí? Tudo certinho? Tem uma notícia para contar pra gente? Manda foto aí no nosso WhatsApp, código de área 51 99769 7129. Vem comigo pra tela. O Michel de Menezes, a Escola Pai de Cachoeira do Sul é como minha segunda casa, faz parte da minha vida. Lá eu aprendo muitas coisas. Não tenho vergonha de falar que eu sou aluno da Escola Pai de Cachoeira do Sul. Michel, muito obrigado pela participação com a gente aqui no Telejornal NT Sul. A Pai tem um papel fundamental, não é? Aqui no nosso município. A Graziela, uma fotinho da nossa Maria Júlia para alegrar a tarde aqui na Vila Vargas, no Piquiri. Olha só que fofura, que bela foto, né? Tá aí a Maria Júlia, a foto que a Graziela manda pra gente. Abraço para os nossos amigos da Vila Vargas, Piquiri, aqui em Cachoeira do Sul. A Camila também tá com a gente, usando o blusão novo que minha avó Suzana fez para mim. Olha aí, tá aí então a foto da Camila. E grande abraço para a vovó Suzana, né? Que tá aí, que produziu esse belo blusão. Muito obrigado por compartilhar a foto com a gente, viu? Abraço para toda essa família. Obrigado pela companhia com a gente na Novo Tempo. Quem mais? A Lisiane. Gostaria de desejar um feliz aniversário para o meu esposo, Harrison Figueiredo. Com carinho, Lisiane, Lucas e Eva. Parabéns para o Harrison, completando mais um ano de vida. Felicidades. Temos mais recadinhos aqui? Temos a Lisandra. A minha tia Vilma assiste todos os dias o NT Sul. Manda um abraço para ela, Daniel. Alô, dona Vilma. Super abraço, obrigado por estar com a gente aqui. Sempre que quiser participar, faça isso, viu? Manda recado pra gente aqui no Zap. Quem mais? O Elemar. Hoje os parabéns são pro meu sogro Antônio, pai, avô e bisavô, pessoa excepcional em nossas vidas e um exemplo a ser seguido. E tá aí a foto, então, do seu Antônio, a homenagem do Elemar. Parabéns, seu Antônio, tudo de bom aí, que Deus te abençoe, viu? Hoje tem muitas mensagens aí de felicitações dos nossos telespectadores. Daqui a pouquinho tem mais recados, mais opiniões dos nossos telespectadores, né, sobre os diferentes fatos que vão acontecendo no dia a dia das nossas comunidades. Preocupada com os baixos indicadores de vacinação de crianças e adolescentes, a Secretaria Estadual da Saúde aqui do Rio Grande do Sul traça uma nova estratégia para ampliar a imunização contra a Covid-19 desse público e chamou os municípios para implementar ações de vacinação nas escolas. Ontem, uma reunião com as coordenadorias regionais de saúde gaúchas deu o start na ação que vai ocorrer no próximo dia 31. Vacina nas escolas é mais uma ação definida pela saúde estadual para buscar os não vacinados contra a Covid e ampliar a imunização coletiva.
Dados apontam baixa procura pela vacina entre crianças e adolescentes, preocupando as autoridades em saúde. Os menores indicadores são registrados entre crianças de 5 a 11 anos. Além das campanhas de conscientização, a promoção de dias específicos para vacinação fora dos horários de funcionamento das unidades e pontos de vacinação em locais estratégicos, agora a saúde estadual vai levar a vacinação para dentro dos colégios. A proposta é de que as equipes das unidades básicas de saúde possam fazer um acompanhamento e monitoramento das cadernetas de vacinação dos alunos em seus territórios. A partir destes dados, elaborar calendários para visitação até a escola e ofertar as doses necessárias mediante a autorização de pais e responsáveis. O acordado pelo grupo foi realizar atos nas cidades no dia 31 de agosto, para marcar o início desta mobilização e, a partir dessa data, prosseguir com as ações. Estratégia essa que já havia sido deflagrada pela gestão da saúde em Cachoeira do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul tem constatado que muitas crianças não fizeram o esquema vacinal completo para se proteger do Covid, especialmente as crianças de 5 a 11 anos, que os pais, talvez por dificuldade, que são muitas porque trabalham, não estão conseguindo levar as crianças até uma unidade de saúde. Então, nós instituímos, em conjunto com várias instituições do municipalismo, como as instituições de coordenação das instituições privadas, bem como o Ministério Público, no sentido de mudar esse movimento. Em vez do pai ir até uma unidade de saúde, a vacina vai até a escola. Para que isso aconteça no mundo real, os municípios, através da FAMURS e do COSEMS, estão entrando em contato com as escolas privadas, com as escolas municipais e estaduais, para organização de um calendário de aplicação de vacinas naquele público que ainda não teve a oportunidade de fazer principalmente a segunda dose. Aqui na cidade ainda não há uma definição de como essa operação será realizada. A área técnica da Secretaria de Saúde de Cachoeira ainda está afinando os detalhes para promover a vacinação nos educandários. E o ambulatório Vida não vai ter expediente externo amanhã de manhã em Cachoeira do Sul, ou seja, não tem atendimento ao público. O motivo é o seminário sobre boas práticas para testes rápidos que acontece na quarta-feira no auditório do Sicredi, promovido pelo ambulatório. O atendimento ao público vai ser retomado normalmente à tarde, da 1 até as 4 horas. Você já imaginou seu filho indo fazer uma imersão educativa e cultural na Europa? Custa caro, não é? Pois é. Essa é uma realidade em Passo Fundo, cidade que fica na metade norte aqui do Rio Grande do Sul. Por lá, um projeto vem chamando a atenção. A ação pretende levar estudantes da rede pública municipal para Barcelona, na Espanha, e Lisboa, em Portugal. É isso mesmo, Gabriel Hag, boa tarde para você. Muito boa tarde, Daniel, muito boa tarde aos nossos telespectadores. E partiu Barcelona? Essa é uma missão, literalmente uma missão, a Missão Barcelona, que vai premiar os melhores alunos da rede pública municipal de Passo Fundo, a capital do Planalto Médio. Para isso, eu converso agora com o secretário de Educação de Passo Fundo, Adriano Teixeira. Secretário, muito boa tarde, seja bem-vindo ao NT Sul. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de a gente estar falando desse projeto que está nos animando tanto aqui em Passo Fundo. Secretário, eu começo lhe perguntando, então, como é que está acontecendo a Missão Barcelona, de onde é que veio a ideia, para que o nosso telespectador fique sabendo um pouco mais. Isso começou lá em abril de 2021, né? Quando o nosso prefeito Pedro aqui, nos deu a missão de aderir à Carta das Cidades Educadoras, né? Que nasceu lá em 1990 em Barcelona. Então aí veio o spoiler de por que Barcelona. E cidade educadora tem a ver com uma cidade que se ocupa da educação como uma prioridade, ou seja, não somente as escolas, todas as outras entidades, né, os agentes sociais
vão se preocupar também em educar as pessoas. Bom, mas por que não está levando alunos, então, se a missão Cidade Educadora, né, Barcelona, Cidade Educadora, fala de um conceito que é da cidade como um todo? Porque o grande desafio de colocar em movimento essa ideia-força da cidade educadora é fazer com que a indústria, o comércio, por exemplo, descubram a sua dimensão pedagógica. E ninguém melhor para ajudar na descoberta dessa dimensão pedagógica do que as nossas escolas. Então, esse movimento de levar 5 alunos nossos, os melhores alunos, para Barcelona, junto com seus professores, seus pais e também a equipe diretiva, é no sentido da gente criar um contexto em que as nossas escolas se corresponsabilizem por conhecer o conceito de cidade educadora, por realizar ainda melhor a sua função, que é de educar essa gurizada, e que é, então, poder estar conosco lá no berço das cidades, do movimento Cidades Educadoras, que é Barcelona, em maio de 2023. Então, o movimento de fazer essa missão com os nossos alunos, inclusive é uma lei municipal agora, todo ano o município deverá levar um conjunto de alunos, professores e pais para alguma cidade educadora no mundo, é exatamente para a gente ampliar ainda mais os horizontes dessa criançada, os horizontes dos professores, os horizontes dos pais, para, no fim das contas, qualificar a nossa própria cidade. Bom, vão ser 5 alunos escolhidos, né? E como é que vai funcionar esse processo seletivo? Muito bem, a gente tem aqui no município um processo chamado avaliação diagnóstica, que é um instrumento que nós desenvolvemos, junto, obviamente, com os professores, que acontece em 2 momentos, no início do ano e no final do ano. Então, a gente criou alguns critérios que são os seguintes. Primeiro, só quem vai participar da missão Barcelona são alunos do 7º ano, em função de 2 elementos: do resultado na avaliação diagnóstica do 7º ano e porque também são alunos com mais maturidade, né, maiores, para poder ir numa viagem internacional. Quem é que vai ser selecionado? O melhor aluno da matemática, o melhor aluno de português, o melhor aluno de humanidades e o melhor aluno de ciências. Como é que a gente seleciona esses alunos? O aluno com a maior média entre as 2 avaliações diagnósticas, somada à média de todas as notas do aluno em todos os componentes curriculares. Essa é a fase 1. Então, ele vai pegar esses 2 números aí, fazer uma média, e nós vamos ter, na escola A, o melhor aluno de matemática, o melhor de português, o melhor de ciências, o melhor de humanidades. Na escola B, a mesma coisa, são 35 escolas. Em novembro, no final do ano, dia 25 de novembro, nós vamos ter o primeiro festival de ciência, inovação e tecnologia, onde a gente vai rodar um hackathon, ou seja, um desafio, um tempo específico, um desafio para cada área. E dali sairá, então, o grande campeão ou campeã, ou o aluno com maior destaque em cada uma das áreas do município. E esses são os alunos que vão conosco. Legal deixar claro que esse aluno ganha o direito de levar o seu professor. Então, o aluno de matemática ganhou, beleza, ele vai levar o professor de matemática. O aluno de português ganhou, professor de português. E vai também um responsável, né? Então, a gente vai levar todos aqueles envolvidos no processo educativo, professor, aluno e familiar, para essa missão. Isso vale para todas as escolas da rede municipal de Passo Fundo, da rede pública municipal de Passo Fundo. Nossas escolas vão participar, então a ideia é que a gente possa fazer um processo desse momento, um momento de crescimento para todo mundo e não de competição. Claro, gostaríamos de levar todo mundo, mas isso é inviável, né? Então foi uma forma da gente poder definir. Eu falei 4 alunos, né? Mas nós temos 5 que vão. Esse 5º aluno, ele vai vir de um processo de gamificação que a gente está rodando no município. Então, as escolas, a cada atividade que elas fazem, elas são pontuadas, obviamente, atividades que são possíveis para todas as escolas. E no final do ano, a escola que tiver maior pontuação na gamificação vai levar o seu melhor aluno do 7º ano, ou seja, aquele aluno com melhor rendimento, mais o diretor e o coordenador pedagógico para Barcelona. Secretária, eu gostaria de pedir para o senhor explicar para o nosso telespectador. O senhor falou que esse projeto faz parte das cidades educadoras. O que é o movimento das cidades educadoras? Muito bem, ótima pergunta, obrigado, porque geralmente existe uma certa confusãozinha assim, na hora de
pensar ou tentar compreender ou intuir, né, o que é uma cidade educadora. Bom, primeiro é importante dizer que a cidade educadora é uma ideia-força, ou seja, ela está sempre se constituindo, né? É a ideia de cidade educadora que está fazendo com que a gente avance e crie outras ações que possam ser caracterizadas como cidade educadora. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que a cidade educadora não tem nada a ver com escola e, ao mesmo tempo, tem tudo a ver com escola. Por que não tem nada a ver com escola? Porque são aquelas ações que os outros entes sociais fazem na área da sustentabilidade, na área da segurança, na área da leitura, na área de formação de pessoas, e por aí vai que as cidades têm, sem ser uma escola. E tem tudo a ver com escola, por quê? Porque esse descobrir pedagógico, ou seja, descobrir qual é a minha dimensão pedagógica, puxa, eu sou dono de uma indústria, o que eu posso ensinar para as pessoas? O que eu posso criar para que as pessoas aprendam alguma coisa? Então, esse descobrir é, sem dúvida alguma, um espaço onde a escola, os professores e os alunos podem fazer parte e colaborar no desenvolvimento dessa ideia de cidade educadora. E por que foi escolhido Barcelona para essa primeira viagem? Muito bem, em 1990 foi feito o primeiro congresso lá. E lá é que se cunhou essa ideia de cidade educadora. Então, a coordenação internacional das cidades educadoras está em Barcelona. Barcelona, para quem já conhece, é de fato uma cidade que se preocupa com as questões da formação humana para fora da escola, um conjunto de equipamentos públicos ou de ações em diferentes áreas que tem a intenção de educar. Então, me parecia inevitável que a primeira viagem de uma missão chamada Cidade Educadora fosse exatamente para Barcelona, né, a capital das cidades educadoras. Existe uma estimativa de que a missão passe também por Lisboa. Por que foi escolhida Lisboa também? Bom, Lisboa, primeiro, também é uma cidade educadora, mas segundo, tem alguém muito especial que mora lá, que está assinando um projeto conosco aqui na Rede Municipal de Ensino de Passo Fundo, que é a Escola Pública de Música Yamandu Costa. Ele é um passofundense ilustre, um jovem virtuosíssimo no violão, ganhou o Grêmio Latino de Música junto com o Toquinho, mora em Lisboa, toca na Europa inteira e que muito gentilmente aceitou essa oportunidade, esse convite de poder dar o seu próprio nome sem custo nenhum para o município, para essa Escola Pública de Música Yamandu Costa. Então, a ideia é que a gente possa passar por Lisboa para conversar com Yamandu, para poder apresentar as nossas crianças, para que eles possam conhecer esse passofundense que nos ajuda a entender que o mundo é muito maior, às vezes, do que a gente imagina. E basta que a gente localize qual é a nossa vocação, que a gente aposte na educação, na aprendizagem, que a gente consegue, sem dúvida alguma, ampliar os nossos horizontes. Qual é a mensagem que o senhor deixa para quem quer justamente tentar uma das vagas da Missão Barcelona? Qual é o seu recado para os estudantes? Olha só, o meu recado para esses que têm esse interesse adicional, que é na Missão Barcelona, é o mesmo que eu daria para qualquer criança e jovem desse Brasil, desse mundo, né? Estude como se a sua vida dependesse disso, porque ela de verdade depende disso, né? Estude como se o teu esforço possibilitasse você conhecer o mundo, porque de fato isso possibilita você conhecer o mundo. Estude de forma a que os frutos do teu estudo possibilitassem a ação no mundo como um todo, né? Que a gente possa acreditar que esse processo que a Prefeitura Municipal de Passo Fundo tem feito no sentido de qualificar a educação, com esse projeto e todos os outros que vocês podem conhecer posteriormente, ele tem claramente um objetivo, que é fazer com que cada criança do município, cada adolescente, possa desenvolver as habilidades necessárias para transformar, para conquistar o mundo. Então, estar em Barcelona é quase que uma personificação, ou na verdade é quase que uma materialização melhor disso que a gente quer para todos os alunos da rede. Tá certo. Daniel, nós conversamos com o secretário de Educação de Passo Fundo, Adriano Teixeira. Secretário, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua atenção com a nossa equipe e ficamos à disposição e parabéns pela atitude da Missão Barcelona.
Muito obrigado a vocês, a gente fica à disposição para conversar sempre que vocês precisarem ou acharem necessário. Para nós é um baita prazer. Tá certo, obrigado, secretário. Daniel, voltamos contigo. Obrigado, Gabriel. O NT Sul fica por aqui, a gente se encontra amanhã ao meio-dia. Tchau!